em relação aos nossos clientes. Boa tarde, Luciano, tudo bem? Boa tarde, Kazan. Como é que tá? Tudo jóia? Joia. Eu estava fazendo aqui um bate-papo com o pessoal, dando uma introdução ao nosso tema, sem entregar 100% do nosso bate-papo, para não ficar sem graça, né? Tá Mas certo? dizendo que ao final da nossa live nós vamos ter um momento em que a gente vai fazer um anúncio, vai fazer convidar o pessoal aí para uma novidade que o Grupo Estúdio está trazendo, essa novidade que vai impactar no mercado e vai impactar positivamente não só para os nossos clientes, mas positivamente para os nossos sócios, nossos franqueados atuais, Sem dúvida. e com um pressuposto da natureza, né, da essência do Grupo Estúdio, que é o trabalho na esfera administrativa, da essência do nosso trabalho, que é levar resultado econômico para os nossos clientes, levar valor antes de levar preço, levar valor, e que vai trazer aí soluções integradas a partir de uma perspectiva de um conhecimento muito específico, muito profundo, da legislação bancária, da relação dos bancos com o Banco Central, e de como todos nós, na verdade, né, Luciano, salvo pessoas com o conhecimento que tu vai trazer nesse nosso bate-papo, se sentem muito injustiçados por conta do poderio econômico dos bancos, sentem que a relação não é equânime, sabe que existe uma figura lá chamada Banco Central, né, Comissão de Valores Mobiliários e outras normas que atingem aquelas grandes sociedades, mas por absoluto desconhecimento dessa regra, não tira o melhor proveito, não consegue extrair soluções mais favoráveis para o nosso cliente. Então, o nosso bate-papo de hoje é justamente sobre isso, sobre como um conhecimento mais profundo do sistema bancário, da legislação a que os bancos estão sujeitos, podem trazer para os nossos clientes, de maneira geral, soluções até então inovadoras, soluções que vão melhorar essa relação, vão reequilibrar essas forças. E eu disse que ao final, mas só ao final, Só para quem afinal, nos tem que acompanhar lá. deixar claro, né, Kazan, que assim, ó, é para quem assistir a live até o final. Aí vai ter surpresa. Então lá no final a gente fala de novo. Vamos deixar de dar spoiler aqui, que daqui a pouco o pessoal começa. Mas vamos lá, Luciano, te faço uma pergunta. E é que o tema da nossa live: há soluções, né, para endividamento bancário? E com uma perspectiva, né, que o endividamento bancário num país como o nosso sempre foi algo extremamente sensível para os empreendedores. E Sem agora, dúvida. em que as escolhas que os empreendedores estão sendo postos a fazer, eles estão sendo exigidas deles, são mais dramáticas ainda. E a tendência é que o endividamento bancário suba ainda muito mais. Então, para que há uma luz nessa relação toda, a gente pode buscar reequilibrar essa relação. Com certeza, é importante a gente, até antes de entrar no tema propriamente dito, né, que foi proposto, a gente abrir um parêntese e dizer que os bancos, a função social dele é muito importante dentro da sociedade como um todo, né? A gente sabe disso, que os bancos, por muitas vezes, permitiram aí o prosseguimento de muitas empresas a continuarem os seus negócios. Agora, nós não Uhum. podemos, Kazan, fechar os olhos, né? Deixar passar aquilo que não está de acordo com o que o Banco Central determina. Dentro daquilo que a gente entende que é plausível, que é viável. Então, a gente, analisando essa esfera como um todo, a gente pode afirmar que os bancos, sim, desenvolvem uma função muito importante dentro da sociedade, mas que nesse desenvolver aí nós acabamos encontrando muitos erros e irregularidades. E esses erros e irregularidades que são cometidos na conta do cliente é que permitem a gente afirmar a resposta que sim, é possível nós levarmos uma solução para quem tem dívida bancária. E mais importante, né, Kazan, a gente deixar claro que essa ferramenta que a gente disponibiliza e essa solução que a gente disponibiliza, ela é 100% administrativa. Então, assim, a gente, enquanto uma empresa que está há 20 anos no mercado levando soluções corporativas e inteligentes e de forma administrativa, o trabalho da revisão bancária, ela vem justamente
nesse viés de nós buscarmos soluções corporativas inteligentes, mas para viés bancário, para soluções de dívidas bancárias. E isso, Kazan, é muito bacana porque, assim, a gente sabe que os empresários, nesse momento, e não tem, né, Kazan, como a gente não citar o momento que a gente está vivendo, um momento histórico, né, um momento que vai ficar marcado para as nossas gerações e as gerações que estão por vir, é que esse momento que nós estamos vivendo é um momento ímpar. E isso faz com que as pessoas que estão analisando o mercado, e principalmente o empresário que está ali preocupado com a sua dívida, preocupado com o seu negócio que está fechado, que ele não está tendo oportunidade de faturar, muitas vezes acontece que ele trava, ele não sabe para que lado ele vai. O que ele faz na situação dessas? E, por outro lado, o que a gente observa? A gente observa nas notícias, nos jornais, que os bancos, de certa forma, estão vindo com algumas propostas que, no primeiro momento, vamos dizer assim, elas até parecem ser uma solução bacana, uma solução que, de fato, ela pode ser que resolva, mas é importante o empresário estar atento às armadilhas que estão por trás disso. Eu vou te dar um exemplo muito simples. A gente acabou vendo aí dias atrás uma reportagem das instituições já fazendo reclamações junto ao Ministério da Economia, diretamente ao Paulo Guedes, a Febraban também recebendo essas reclamações, que os bancos acabaram tomando aí algumas medidas que fogem aquilo que eles estavam fazendo antes, ou seja, na mesma moeda que ele vai ali e oferece a oportunidade do empresário nesse momento de crise, ele está praticando um juro que é muito maior do que ele cobrava anteriormente. Em casos, 70% a mais do que o normal. Então, tu imagina assim, o empresário que já está numa situação difícil, está tendo que se socorrer nesse momento do banco, se ele tiver que renegociar com uma taxa de juros que ela já não é barata e está sendo cobrado 70% a mais, onde é que nós vamos parar com isso? Onde é que essa conta vai chegar? Né? Então, assim, e aí é importante a gente deixar claro que muitas vezes a solução ela está dentro de casa. Ou seja, o que nós fazemos, né? Entrando já então um pouquinho no tema aí da nossa live, né? Existe solução? Sim, existe. Nós temos condições de fazer uma revisão que ela é uma etapa crucial para que a gente possa lá na frente, depois de estabelecer uma relação melhor com o banco, a gente tem condições, Kazan, de fazer uma revisão dos últimos 5 anos do que o cliente praticou lá de operações dentro do banco. E essa revisão que nós fazemos, que é de forma administrativa, a gente vai colher todos os extratos, todos os contratos, vamos verificar tudo o que aconteceu na conta desse cliente. Para verificar o quê? Todos os erros e irregularidades que o banco cometeu ao longo desses anos. E por que a gente faz isso? Porque, assim, quando a gente olha para o mercado e observa o que o mercado tem disponível como solução para esse tipo de situação, e aqui a gente fala como advogado, não tem problema nenhum, né? Muitas vezes acaba se buscando o judiciário para essa solução. E o que a gente observou aí nessa caminhada? Que muitas vezes a tese que se utiliza para a solução disso é rever aquela cédula bancária. E essa cédula bancária, o judiciário tem dito que se está pactuado, está pactuado. Onde é que a gente poderia, de repente, achar alguma solução ali naquilo que o banco extrapolou que está pactuado? Entende? Ele cumpriu o pactuado, na verdade. Isso. E aí o que sobra para nós, assim, quando a gente analisa juridicamente? A gente chega à seguinte conclusão, Kazan. O cliente que acaba buscando esse viés como a alternativa à solução do negócio dele, ele chega à seguinte conclusão depois de uns anos, tá? Antes quem dizia que eu devia era o banco. E agora quem diz é o banco e o judiciário. Porque a gente percebeu que ao longo dos anos, a estrada foi ficando cada vez mais estreita para quem busca o judiciário como uma solução para o seu débito bancário. Então, assim, é muito difícil para o empresário ele ter que tomar uma decisão dessas, porque, assim, a gente pega um valor que ele tem originário hoje da dívida, ele tem que enfrentar custas judiciais, ele tem que pagar o advogado dele para entrar com a ação, quer dizer, ele pega o valor que ele deve hoje e esse primeiro passo que ele está dando como uma solução,
a dívida dele só está aumentando de alguma forma, porque ele vai ter que enfrentar as custas e vai ter que já pagar o advogado que vai iniciar o trabalho. Né? Então, Sem assim, dúvida. tu veja que a situação ela não é fácil para o empresário nesse momento. Ela é uma decisão que ele tem que tomar e ele tem que estar assessorado, ele tem que estar instruído. E é aí que nós entramos com a Estúdio Revisão Bancária, sendo, que nem tu disseste no início, um trabalho inovador. E é a situação nova que permite que a gente possa, de alguma maneira, enfrentar o gigante de igual para igual. E quando a gente diz gigante, não é à toa, né, Kazan? Quando a gente observa o cenário como um todo e identifica que o governo, ao longo desses últimos anos, permitiu que a cada R$ 1.000, R$ 850 circulem na mão de 5 bancos, significa que nós estamos ali na mão desses 5, que são os que aparecem nas propagandas ali, oferecendo soluções. Então, assim, é uma situação muito difícil. Então, assim, se a gente não tiver uma solução prática, objetiva, e que ela gere soluções no curto prazo e no médio prazo, fica difícil para o empresário. Agora, quando ele tem uma assessoria especializada, com um grupo estúdio por trás, com 20 anos aí de mercado, mais de 8.000 clientes atendidos e uma expertise toda atrás disso aí, a gente pode garantir para esse cliente que existe solução e que é possível sim ele sair desse buraco, que é possível sim ele enxergar a luz no túnel e tomar medidas que vão fazer com que ele tenha economia imediata. E tu falou bem, né, Luciano, essa perspectiva que nós temos aí de gigantes, né, é Davi contra Golias, né? Então o Golias é muito gigante, muito forte, alimentado com o suor de tantos Davis, né, pequenininhos, e com uma disparidade de capacidade de análise, processamento, de tomada de risco. Quer dizer, e o grande problema é que o empreendedor que toma crédito no banco, que busca o banco para a capitalização do seu negócio, ele sempre se vê hipossuficiente, ele é sempre a relação fragilizada pela necessidade que ele tem daquele crédito. Ele não pode despender do crédito. E como o sistema bancário é um sistema bancário fechado, e claro, embora de dados de uma live que nós fizemos essa semana, eu pesquisei para nosso bate-papo com o Glauber, sim, de ontem de manhã, de uma empresa de tecnologia, de uma fintech. De maio de 2016, nós tínhamos apenas 56 fintechs. Agosto de 2019, 550. Quer dizer, o mercado está mudando. Só que o mercado ainda não mudou a ponto de popularizar, de democratizar o acesso ao crédito, porque os acessos que estão sendo feitos às fintechs ainda são muito nichados em ambientes onde os bancos são ineficientes. Né? Mas que logo eles se organizam e tomam conta do mercado, né, Kazan? Sem dúvida, mas aconteceu uma coisa interessante ontem, que o próprio representante da fintech, ele disse o seguinte: Kazan, o problema não é que o banco não tem condições de ser tão ou mais competitivo que a fintech. Ele só não quer. E por que ele não quer? Porque ele está lucrando muito na zona de conforto dele. Ele não precisa se adaptar à fintech para competir com a fintech. Quando a fintech começar a incomodar, ele vai lá e compra. Sem dúvida. Que foi o que o Itaú fez com a XP. E ainda ganha dinheiro com isso depois. Né? Com certeza. Bom, mas aí tu trouxe um outro aspecto também, que não só é a relação do tamanho dos bancos, da concentração de riquezas dos bancos, é um fato que o banco exerce uma função social, sim. Né? Sem dúvida. Mas ele, podemos ao fechar exercer os olhos para isso, né? Ao exercer a função social, ele nunca abre mão do seu próprio lucro. Isso não está errado, porque no sistema capitalista a gente tem que respeitar o lucro. Agora, o que eu acho que está errado, e daí esse é o nicho de mercado que nós estamos inserindo, quando tu leva uma demanda no Poder Judiciário, o Poder Judiciário não dá abertura sequer, e daí falta um pouco de expertise dos colegas que são nessa área de debate jurídico com relação aos bancos, porque os institutos jurídicos que eles levam ao debate são sempre os mesmos. Os institutos jurídicos batidos do Código Civil. Não tem inovação, Kazan. Não tem inovação, é claro. E o que acontece? Quando nós tínhamos uma hiperinflação, em que o pactuado não se sustentava pela própria alteração dinâmica da sociedade, o judiciário corrigia as distorções. Sim. E agora as revisionais potenciais, elas são, como tu diz, eu não quero revisar o contrato, eu quero que o banco cumpra o contrato.
Quando o banco extrapola, então a revisional hoje não é mais para revisar o contrato, é quase como uma ação mandamental. É para que o banco cumpra o contrato, aí eu tenho chance de ganhar alguma coisa. Mas muito pouco, né, Kazan? Mas muito pouco perto do problema. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente enxerga o resultado final, a gente observou que foi muito esforço empregado, custo, tempo, versus o retorno. Né? Porque quando a gente pega uma dívida dessas que vem sendo corrigida, já entendeu onde eu quero chegar, né? Claro. O cliente, ele na verdade perdeu tempo e dinheiro, porque a dívida foi veio sendo corrigida ao longo da tramitação do processo, e a bem da verdade o cliente de resultado prático mesmo pouco viu. Sem dúvida. Pouco percebeu, pouco teve a oportunidade de sentir assim, ó, o que eu tive de resultado prático nesse momento, né? Quase nada. E a nossa obrigação, Kazan, é levar para esse empresário que está passando nesse momento uma mensagem de otimismo, uma mensagem de que é possível ele dar a volta por cima e que é possível ele sim liquidar essa dívida dele e que tem saída e tem uma solução eficaz, prática e principalmente administrativa, que é o que nós sabemos fazer, né? Ou seja, nós vamos se utilizar do Banco Central e nós vamos, inclusive, Casal, isso aqui é bacana a gente falar, que poucas pessoas sabem, mas o banco ali, ele também tem a sua esfera administrativa que nós exploramos. Vou te dar exemplo. Quando a gente inicia lá o trabalho para tentar ter acesso à documentação do cliente, nós ali já começamos a fazer intervenção, falando um pouquinho do nosso trabalho, nós já começamos a fazer intervenção na agência, nós já começamos a fazer intervenção junto ao SAC, e nós também fazemos a intervenção junto aonde? A ouvidoria. Que a ouvidoria seria a última instância administrativa lá dentro do banco, e ela precede obrigatoriamente para que a gente possa depois fazer a reclamação, o processo administrativo junto ao Banco Central. E aí o que é bacana falar? Quando a gente tem a posse dessa documentação e essa dívida ela está periciada, ou seja, a gente conseguiu, além de pegar a cédula do cliente, que a gente observa também, e analisar os últimos 5 anos, nós vamos enxergar muitos erros e irregularidades lá que foram cometidas. E eu posso dar alguns exemplos aqui. Um cliente, por exemplo, que pactuou lá um capital de giro a 1,8. A auditoria vai lá, passa a lupa e verifica que na prática foi cobrado 2,22 do cliente. Poxa, mas se está pactuado 1,8 e foi cobrado 2,22, eu não vou discutir se 1,8 é caro ou barato, porque eu concordei. Agora, eu não vou concordar com aquilo que foi cobrado a mais. O banco ele pode cobrar um ataque do cliente? Claro que pode. Agora, o banco pode cobrar a taxa de um ataque de um cliente que está ali em operação corriqueira, que já pagou um ataque 2, 3 meses atrás de uma outra operação? Não pode. Então, isso tudo, Kazan, é levado para dentro dos órgãos que regulam esse tipo de operação, e a revisão bancária ela é de uma importância tão grande e tão relevante que ela é a ferramenta, e é importante a gente deixar claro isso para quem nos ouve, ela é a ferramenta que vai permitir que a gente consiga equilibrar essa briga entre Davi e Golias. Ela é que vai permitir, por intervenção do órgão fiscalizador, dizer o seguinte: opa, para lá um pouquinho, meu amigo. Tá tudo certo aqui, o contrato gerou a dívida, mas o cliente está dizendo que é por um crédito aqui de valores que vocês cobraram a mais. E isso, Kazan, é objeto de multa pesada, não só para o banco, mas inclusive para a gerência geral, superintendência e o gerente da agência. Então entra todo mundo aí pro bololô que fez a coisa errada. Vamos lá. E isso vai nos oportunizar no momento certo, no momento adequado, ter condições de fazer uma renegociação, mas não uma renegociação que a gente costuma dizer que é aquela renegociação que eu vou até a agência, pego a minha dívida, vou até o gerente e digo assim: olha, o meu financeiro apontou que daqui uns dias eu não consigo mais honrar essa prestação. Tá difícil para nós. O que tu pode fazer para mim? A gerente: olha, como tu é um cliente bom aqui, sempre pagou tudo em dia, eu vou te ajudar. Claro que vai. Ela vai pegar aquela novas linhas de crédito, claro. Claro que vai. Ela vai pegar aquela dívida que ela deveria... O que ela deveria fazer? Ela teria que pegar aquela dívida, pegar o saldo remanescente, trazer a valor presente, descontar todo o juro, e aí sim, na renegociação, ela colocar
novamente essas parcelas para frente. Mas o que na verdade o gerente faz? Ele pergunta para o cliente, olha, tu está pagando, por exemplo, 20 mil de prestação hoje, o que te atende? 15 te atende? Olha, 15 me atende. Ela vai fazer ali com 15, só que o seguinte... Com carga cheia de tudo da etapa anterior, claro. Aí, então, o que acontece? Aquilo que aparentemente para o cliente no primeiro momento foi uma situação que vai gerar para ele um fluxo de caixa, uma falsa impressão de que está tudo bem, é o que está dando a dor de barriga nele hoje. Porque nós cansamos de pegar inúmeros clientes que passaram por essa situação e aí ele tem que renegociar a renegociação da renegociação, aí o banco vem e pega uma garantia real, porque antes nem tinha, ele estava só no aval. Então a gente começa a perceber que o banco começa a fazer o quê? A amordaçar o cliente de tal sorte que esse cliente ele fica literalmente na mão do banco, Casão. Ele não tem mais para onde ir e ele tem a sensação que aquela dívida ele já pagou 2, 3 vezes. Ou seja, ele está tentando apagar o fogo com gasolina. E aí não vai dar certo. Agora, quando a gente usa a ferramenta da revisão bancária, que ela está literalmente dentro de um processo administrativo, onde tem um órgão fiscalizador, que aí, Kazan, esse órgão, ele atua de verdade. Ele tem o poder de fazer com que o banco se movimente de forma diferente, tanto é verdade que o Bacen, ele publica as reclamações trimestralmente. Quais são os 5 bancos que tiveram mais reclamações no primeiro trimestre? Está lá, publicado. Tá, mas o que tem isso a ver? Tem tudo a ver, porque os investidores não querem colocar dinheiro em bancos que têm muita reclamação. Porque esses bancos têm multa, isso atrapalha a vida deles. Então, essa ferramenta, quando bem utilizada, ela vai proporcionar que a gente chegue com força para uma mesa de negociação e aí sim fazer uma renegociação justa e equilibrada. Sem dúvida. Será que esse pessoal está ficando até o final aí, Kazan, para ver a novidade? Acho que tá. Então a curiosidade não mata, né? Nesse caso, salva. Eu acho que essa turma vai ficar até o final mesmo, hein? Para ver o que é a surpresa. Mas assim, eu acho que Luciano, tu trouxe algumas perspectivas muito, muito interessantes e que colocam realmente a expertise da estudo de revisão bancária no sentido de que esse conhecimento profundo, não só da legislação atinente à relação entre banco e cliente, mas também na relação entre banco e órgãos reguladores do sistema bancário brasileiro. Ô, Kazan, me permite uma parte. Me permite claro. Uma parte aqui, ó, um cliente fazendo um testemunho, o Rogério Martins. Doutor Luciano, tem esse trabalho contratado junto a vocês e estou extremamente satisfeito. Muito bom a gente saber que, né, o cliente está satisfeito, que ele está contente com o trabalho que a gente vem desenvolvendo, porque aquilo que a gente estava falando, esse é o resultado de curto prazo, é o que permite o cliente já enxergar alguma coisa agora que é o que ele está precisando. E a ferramenta que nós utilizamos, a forma como nós atuamos de forma administrativa, ela permite isso. Sem dúvida. Não, mas é esse o nosso core, né, Luciano? Esse é o grande diferencial nessa abordagem feita pela Estudo de Revisão Bancária, porque ela permite que a gente extraia da legislação a que o banco está sujeito a melhor condição. E mais, permite que a gente extraia também dos interesses pessoais dos diretamente envolvidos. E a gente sabe que o banco, e o gerente de banco, e o superintendente de banco, eles trabalham com uma remuneração variável interessante, que é sobre a produtividade, e que essa queda na produtividade ou na remuneração dele está diretamente atrelada ao cumprimento das normas bancárias, do sistema bancário, que é para trás. Não é do banco para o cliente, é do banco para o seu órgão regulador. Então, eu acho importante extrair isso também, porque envolve uma estratégia que ela é jurídica e também é psicológica, né? Bom, vou te falar uma coisa, assim, por exemplo, o banco, as agências, elas têm as suas metas, né? Então, assim, as superintendências, elas exigem daquela rede de agências que sejam cumpridas metas. Então, vamos lá. Uhum. Então, o que acontece? O banco, para ele também ter a pontuação dele do lado positivo, a agência, ela precisa vender produtos. Então, vamos lá. Para ele atingir X pontos, ele tem que vender X em produtos.
Então ele vai oferecer lá no Uhum. capital de giro um consórcio, vai colocar um seguro de vida, ele vai utilizar tudo que ele tem na carteira de produtos para que ele consiga cada vez mais maximizar lucros, e isso vai fazendo com que a agência tenha pontuação, e que também é visto isso por parte do Banco Central, tá? Agora, Uhum. onde é que tá assim, vamos falar assim, o pulo do gato? Quando a gente vai lá e demonstra que o banco fez algo errado, eu vou te dar um exemplo bobo aqui, que faz com que se movimente lá da superintendência até o gerente. Eu quero ter acesso aos meus documentos. É um direito nosso, né? Eu tenho lá a abertura da minha conta e eu realizei operações ao longo do tempo. Então, é um direito que eu tenho, enquanto correntista daquele banco, ter acesso à minha documentação. O que acontece via de regra, Kazan? A gente solicita lá essa documentação e a documentação não vem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um trabalho que faça com que exista uma movimentação de cima para baixo. Então, o que nós vamos fazer na prática? Nós vamos acionar o gerente, vamos dar oportunidade para que ele entregue a documentação, nós vamos até o saque e nós vamos até a ouvidoria. Não funcionou? Banco Central. Essa reclamação do Banco Uhum. Central dizendo que eu não estou conseguindo ter acesso à documentação, se comprovado foi que de fato a gente tentou, isso aí derruba as metas todinha da agência. Aquele trabalho que foi feito, lindo, maravilhoso, que todo mundo bateu palma na sexta-feira, fechamos, batemos a meta, o Banco Central vem lá e derruba, porque eles têm um prazo curtíssimo para cumprir. Mas como isso não é, digamos assim, utilizado pela esmagadora maioria, isso acaba gerando para eles assim, um tipo, vale a pena deixar como está. Quando um aqui e o outro bater, a gente faz. Mas só que quando bate, de fato gera um efeito de cima para baixo que movimenta todo mundo, porque daí aquele esforço todo daquela agência para conseguir bater as metas caiu por terra porque chegou uma reclamação lá no Bacen de um cliente que disse assim: eu estou tentando há tantos dias ter acesso à minha documentação e não consigo. E olha com quem eu falei, eu fui lá no gerente, eu fui no saque e fui na ouvidoria. Então a gente tem que usar Sim. esses caminhos, Kazan. Tem ferramenta e o empresário pode contar conosco o que a gente sabe fazer. É a nossa expertise. E aquilo que eu disse, né? São tantas situações que a gente pode atuar aí dessa forma administrativa que a gente está muito tranquilo para poder garantir a esse cliente que ele vai enxergar já ali um resultado imediato no caixa dele. Ele vai enxergar com esse trabalho que a gente está levando uma oportunidade rara de poder, no curtíssimo prazo, começar a se organizar e cair dessas armadilhas que estão aí no mercado. Mas também é importante dizer para o pessoal, né, Luciano, que isso é uma das etapas, Sem dúvida. porque é uma das etapas de todo um processo que é complexo, que envolve compreender os instrumentos legais do cliente, compreender como esse período de análise aconteceu de fato, ter o conhecimento científico, matemático, financeiro para saber qual a repercussão das dívidas, para nesse processo de utilização dele ter a documentação e ter fundamento teórico, né? Não se utilizar apenas da legislação, porque senão isso basta que o banco comprove que o cliente está errado, né? Então também tem essa etapa do relacionamento com o banco, ela é precedida de uma etapa onde a capacidade e o conhecimento financeiro consegue demonstrar, inclusive, essas incongruências do processo que levaram a atitudes que hoje devem ser corrigidas. E por isso que é uma revisão. Né? Exato. Naturalmente, uma das estratégias é demonstrar para o banco que o banco perde, sim, em não sentar para negociar e não revisar aquela relação, e o que ele pede não é só o valor monetário diretamente atrelado ao resultado econômico daquele cliente, mas pede, inclusive, em rates, em classificações de agência, em remuneração direta dos envolvidos, né? Sem dúvida. E assim, né, Kazan, a gente consegue desenvolver esse trabalho porque justamente é a soma das ciências por trás da revisão, ou seja, nós temos a ciência jurídica, nós temos economistas, nós temos matemáticos, nós temos inclusive contadores, ou seja, essa soma das ciências dentro desse trabalho é que permite a gente conseguir fazer o trabalho da forma como a gente faz.
Então, assim, como eu Legal. disse, né, eu sou colega advogado, e então a gente pode falar com muita tranquilidade. Quando a gente vai ao judiciário, muitas vezes agarrado num cipó, como a gente brinca, se esse cipó arrebentou, não tem mal o que fazer, né? Então a gente tem que estar Sem dúvida. agarrado em vários cipós, porque a luta ela é grande. Eu até estava verificando ali antes, tinha deixa eu pegar o nome dele aqui, ele Eu comentou se estava eu trabalhava no esperando a deixa, banco. nós temos vários comentários aqui para responder, né? Tá bem Fui legal. ao banco por 2 anos, era uma vida de bombeiro, apagando os incêndios em agência. É verdade. É isso aí. Mas aqui nós temos vários comentários e alguns são bem relevantes e acho que a gente deve tentar esclarecê-los. A primeira Vamos lá. pergunta o Carlos Couto, advogado, ele faz uma série de comentários e num deles ele comenta assim, o problema do RR do banco no Bacen, né? Explica um pouco desse fator RR, do fator positivo ou negativo, que é uma das, tipo assim, um dos problemas que o banco não quer enfrentar em relação ao Bacen. Sim, o banco, ele na verdade, como eu estava dizendo antes, o Casar, o banco, ele para que ele não sofra essas intervenções, aí ele tem que estar redondo, certo? E o que acontece? Quando a gente busca o judiciário e vai atacar exclusivamente aquela célula bancária que originou a dívida do cliente, ali pouca coisa tem para que a gente possa, de fato, trazer um resultado prático e objetivo para o cliente. Ao passo que quando a gente vai para a esfera administrativa e se socorre do Bacen para demonstrar essas irregularidades, o órgão fiscalizador ele vai atuar e vai aplicar as sanções a cada caso de acordo com o que foi cometido na conta do cliente. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, uma renegociação, por exemplo. A renegociação, o que o banco deveria fazer? Ele teria que pegar o saldo devedor daquele débito e depositar lá no compulsório para garantir os investidores. Olha, eu estou emprestando dinheiro para o Kazan aqui, que ele está me demonstrando que ele está fragilizado, então eu peguei o valor que ele tem de débito e vou lançar lá no compulsório e agora eu vou emprestar uma grana para ele. Só que o que o banco faz? Ele vai lá e diz assim, Kazan está precisando fazer a renegociação, ele vai te dar um dinheiro novo para pagar o antigo. E ele não vai dizer lá para o Bacen que foi feita uma renegociação. É como se eu tivesse pago aquele financiamento e aberto outro. Então não muda as regras de repasse de como compulsório do Bacen. O banco está cometendo uma infração. Uma infração que o Banco Central vai atuar ali de forma decisiva para que o banco venha a sofrer uma penalidade. Tanto é que os bancos, a gente tem observado aí ultimamente, até existe uma norma recente do Banco Central, aí, talvez de 2 ou 3 anos atrás, que eles criaram lá uma espécie de TAC, um termo de acordo, um termo de ajuste de conduta. Esse termo de ajuste de conduta, de alguma maneira, ele oportuniza que o banco, no meio desse processo administrativo, possa achar uma maneira de fazer com que amenize essas penalidades, que elas existem e são severas. Para ter uma ideia, tem multas novas aí que foram publicadas pelo Bacen, que passam de milhões, passam de milhões. E saber lidar com isso, e saber interpretar isso é fundamental, né? Mas aí a Ana fez um comentário interessante também, até para te falar um pouquinho para a gente, que teve 2 comentários acerca do perfil das empresas, ou do tipo da empresa, ou da dívida, ou do faturamento que se torna relevante. Eu não consegui achar quem foi a pessoa que fez esta pergunta específica, certo, mas eu faço essa em conjunto com a pergunta da Ana, do comentário da Ana, na verdade, que a Ana comenta que ela conhece vários pequenos empresários que quebraram porque entraram nessa roda viva com o banco, e depois tu pega um para matar o outro, e mata um para matar o outro, chega um momento que não consegue mais, e nesse processo vai dando garantias pessoais, depois garantias patrimoniais, e quando vê, ele comprometeu toda uma vida nessa ciranda. E eu não lembro quem foi que fez a pergunta antes, de quem é o cliente ideal. Então fala um pouquinho pra gente, Luciano, quem é o cliente ideal, é o que está endividado, a gente já sabe. Claro, claro. Mas, sim, mas toda dívida pode ser negociada, toda dívida pode ser objeto de revisão, existem algumas restrições que a gente tem que pensar nesse sentido? Excelente pergunta, e a gente pode esclarecer aquela de forma muito tranquila. Primeiro, nós podemos atender qualquer perfil de empresa, seja optante do lucro presumido, real, do simples nacional.
Não há problema nenhum com relação à atividade da empresa também. Agora, o que a gente analisa muitas vezes do perfil do cliente ali é com relação ao valor do débito, tá? Vamos lá, então assim, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Mas falando agora de forma bem genérica. Por exemplo, tem valores de débitos que eles são muito baixos, que ele praticamente não custeia a operação. Então, assim, às vezes vai pegar um cliente que deve 50 mil reais, aqui estou dando um exemplo, é um cliente que não atende o perfil do trabalho por ser um valor muito baixo. E isso independe se ele está no lucro presumido real ou simples nacional. Agora, de um valor um pouco para cima já é possível, já se torna viável, já se torna escalável a gente poder realizar o trabalho. Agora, aonde que a gente não pode trabalhar, Casa? Que é importante que o pessoal que está nos assistindo aí, e a gente está vendo que a turma tem gostado bastante do tema, é o seguinte, ó. Aquelas operações que são subsidiadas do governo. Então, vou dar um exemplo. Se o cidadão for lá e comprou uma casa própria pelo SFH ou SFI, que é o sistema lá de financiamento para aquisição de imóvel, que ele é subsidiado pelo governo. Nós estamos falando aí de operações, se nós pegar aí, vamos falar um ano e meio atrás, 8%, 9% ao ano. Hoje deve estar na faixa de uns 12 a 11, tá, ao ano. Essas operações nós não conseguimos fazer, Casa. Por quê? Porque essa grana ela veio do governo. Vou falar outro exemplo. Máquinas e equipamentos adquiridas via BNDES, via Finame, nós também não conseguimos atender. Entende? Por quê? Porque são operações que são subsidiadas. Tem operações dessas que elas chegam a dar 4,5% ao ano. Então, todas as operações que elas são subsidiadas pelo governo, a gente não consegue atender. Agora, toda aquela operação que ela envolve o recurso do banco emprestando dinheiro para o cliente e não sendo ele um mero repassador, a gente pode atuar. Então, aquela operação de capital de giro, aquela dívida oriunda de um cheque especial, de uma renegociação, de uma antecipação de recebível, de um cartão de crédito. Então, aqui eu posso até te dar um exemplo de uma situação que às vezes acontece, tá? Porque, assim, a gente está estudando bastante também, e isso pode virar uma novidade para a turma, vamos adiantar já daqui a pouco um pouco, é a questão da pessoa física, que também daqui a pouco a gente vai poder trabalhar. E por que eu digo isso? Olha só, o empresário, ele tem a conta dele na PJ, mas ele também tem a vida dele, a pessoa física, correto? Então ele tem a conta na pessoa física. O que é comum acontecer? Quando ele vai para uma operação lá na mesa de negociação para pegar mais recursos para o banco, o gerente dá uma olhada e diz assim, meu amigo, aqui o teu limite já foi, eu não posso te ajudar, mas eu dei uma espiadinha na tua conta pessoa física e lá tá bonito, tu tem uma grana que tu pode pegar e jogar lá para dentro da conta jurídica. Sim, quando acontece isso, Casa, dá uma mistura nas contas, a gente chama de confusão patrimonial, e isso é objeto de trabalho. Por quê? Porque o banco ele tem a obrigação de saber a capacidade de endividamento do cliente. Ele não pode conceder mais dinheiro do que o cliente pode pagar. E quando ele olha lá na conta da pessoa jurídica e verifica que não tem grana e orienta de forma equivocada o cliente a pegar dinheiro na pessoa física e jogar para a jurídica, concorda comigo que ele está cometendo uma infração? E ele não está ajudando o cliente? Sem dúvida. Ele não, é uma baita sacanagem, inclusive uma questão ética envolvida, né? Por favor, aí ele está querendo justamente que o cliente não tenha condição de pagar para depois ir lá e renegociar de novo. Porque o empréstimo ele é na conta da pessoa jurídica, ele tem que analisar a capacidade da pessoa jurídica de contrair aquele endividamento. Se ele não pode, paciência, não empresta. Agora, quando ele vai lá e orienta o sócio da empresa a pegar dinheiro na pessoa física e colocar dentro da jurídica, a gente tem que apontar. Ele está sacaneando a empresa, na verdade. Está sacaneando, está fazendo ele cavar um buraco maior ainda. Claro. E, na verdade, aqui tivemos várias perguntas que tudo foi respondendo, na verdade, Luciano, com relação à pessoa física, tu falou. Finame, tu acabou falando, né? Tu falou a questão está perguntando aqui, ó, financiamento de caminhões. Quando é via BNDES, via Finame, não é objeto, porque eles são subsidiados. Ele já tem uma base muito baixa e o banco é só o agente repassador, ele não é o agente financiador. O agente financiador é o BNDES. O banco lá, o Santander, o Itaú, ele é o agente repassador. Então acaba sendo bastante limitado. Ele as principais linhas de crédito. Sim, ele presta o serviço e cobra por aquele serviço. Né?
não só... Tá, bom, aí a Ana fez um comentário que não só não está ajudando, mas está piorando a situação do cliente, sem dúvida, né? Está cavando o banco atrás, potencialmente, daquelas metas e do ranking de top 30, como há pouco alguém fez um comentário aqui, que aumenta as comissões, aumenta a remuneração dos gestores. Mas aí, então, assim, para a gente pensar e o pessoal sair com uma perspectiva de mercado já. Qualquer banco, seja público ou privado, a dívida, naturalmente, quanto maior a dívida, maior a repercussão econômica, e também uma dívida rolada por muito tempo, né, Luciano? Uma dívida que vem sendo rolada por muito tempo. Então, uma dívida grande, com um timing muito pequeno, ele tem poucas alterações como essa que tu acabou de citar. Sem dúvida. Mas uma dívida de médio porte, uma rolada ciclicamente com essas ocorrências que o Luciano trouxe, acaba sendo interessante. E excluindo-se, então, Minha Casa Minha Vida, que são verbas subsidiadas, e Finame, BNDES, custeio agrícola, como é que funciona? E sim, é a mesma coisa, porque ele é subsidiado. Porque é subsidiado, né? Sem dúvida, porque a gente sabe que tem a figura do produtor rural, que muitas vezes acaba pegando o recurso na própria pessoa física dele, né? Então ele tanto na pessoa física, ou se ele tiver uma microempresa, uma empresa, que enfim, pode ser até uma grande empresa, o crédito é o mesmo, e ele é subsidiado. Então, a gente não atua dessa forma nesse tipo de contrato. Legal. Bom, sabemos disso então, pessoal, que o cliente tanto faz o regime de tributação, tanto faz o segmento, tanto faz o tipo de banco, se é público ou privado, o que importa é a natureza da relação com o banco. E uma dívida média, assim, o que tu diria, Luciano? 100 mil reais, uma ideia de valor. 100 mil reais é uma dívida que a gente pode dizer o seguinte, ó, é uma dívida que nós podemos trazer para dentro da Estúdio Revisão Bancária e conseguir fazer um trabalho bacana para o cliente, porque aí a gente consegue colocar ela na linha de produção e tornar escalável, por conta do recurso que a gente vai ter ao longo desse tempo de trabalho, vai justificar. Então, poderia dizer que aí a partir de 100 mil reais... se é um pouco menos, 90, dá para fazer? Claro que dá, é uma relação de bom senso. Agora, quando é um valor muito baixo, por exemplo, eu vi que tinha alguém perguntando ali, dá para fazer o CDC, por exemplo, do automóvel? Não é objeto do trabalho. Aí é um trabalho porque muitas vezes vai pegar um valor bem menor e, além do que, está bem amarrada essa questão ali junto ao veículo. Então, também acaba não sendo objeto. O Carlos Couto aqui faz um comentário, financiamento de caminhões direto com o banco. Carlos, eu vou fazer um comentário do que eu conheço, assim, Luciano pode me corrigir caso eu esteja equivocado. Caminhão zero, a gente não vai encontrar alguém fazendo um financiamento tradicional, um CDC. Não vai. Por quê? Porque tem taxas muito atrativas de Finame, Modern Frota. Então nós temos programas públicos de incentivo à renovação da frota, né? Dificilmente alguém comete um equívoco tão grave de não contratar nesse modelo de negócio. No caminhão usado, bom, aí talvez haja um CDC, talvez haja repactuação, talvez porque a gente sabe que o caminhão novo é 500 mil reais, só o cavalinho. Então um caminhão com 2, 3, 4 anos, 300, 400 mil reais é fácil de chegar. Um caminhão de 100, 150 mil reais, o caminhão tem 10 a 15 anos de uso, né? Então, aí pode ser um CDC no usado. Eu já vi acontecer CDC no caminhão usado. Então vai ter que avaliar, naturalmente, e é caso de análise concreto, e a gente vai poder avaliar sem compromisso, né, Luciano? Com e tirar certeza. dúvida onde, aqui no plantão do GSX Digital, os nossos especialistas, o Luciano e a equipe da Estúdio Revisão Tributária, nada, né? Revisão Bancária, é o cacuete, são 22 anos fazendo a mesma coisa. Gente. A Estúdio Revisão Bancária tá lá no plantão, cliquem nesse link que está fixado nos comentários aqui, pessoal, clica lá, tem todos os nossos especialistas por segmento para trocar um bate-papo com vocês sem custo, sem compromisso comercial. Lá é o momento que tu pode falar com um especialista, ele vai te esclarecer mais profundamente todos os aspectos dessa relação, todos os aspectos do teu caso concreto, sem custo, sem compromisso algum, tá? Toca lá. Bom, Luciano, para a gente poder ter tempo de falar um pouquinho da nossa surpresa e o Instagram não nos cortar, o bate-papo tá legal. Eu tô vendo que o pessoal tá bem curioso aí, tá angustiado, Deixa eu só o último comentário do Rogério Luciano. Tenho interesse, temos 100% de aderência ao perfil, parece que vocês têm a bola de cristal. Brincadeira, é bastante comum, na verdade, na vida empresarial. É isso aí, Rogério, o que a gente está fazendo é justamente
buscar entender o mercado, ouvir o nosso cliente, ouvir a dor do nosso cliente e levar para o nosso cliente todas as perspectivas de soluções que a gente consegue desenvolver ou capturar pessoas que têm valor de mercado, como é o caso do Luciano e do Júlio, que são heads da bandeira Estúdio de Revisão Tributária, que trouxeram essa bancária tributária de novo. É a força do hábito, Casão. Tá desculpado. A força do hábito. Só 22 anos, né? Só 22 anos falando a mesma coisa, pô. Mas, de qualquer maneira, essa inovação aí, eu quero que tu fale um pouquinho agora, então, Luciano, até para a gente ter uns minutinhos. Nós temos aí mais uns 7 minutos aproximadamente de live, antes de sermos encerrados. Fala um pouquinho da ideia e do que nós estamos fazendo, de como a gente está se posicionando de mercado e dá a notícia para o pessoal que está nos assistindo. Legal. Pessoal, é com muita alegria que a gente, né, comunica a vocês a nossa, vamos chamar de fusão, união de forças da Estúdio Revisão Bancária, que chega nesse momento que a gente entende que não teria, né, Casão, acho que o momento mais apropriado esse que a gente está vivendo hoje, né, as coisas elas aconteceram naturalmente, uma sinergia muito bacana, começamos aí, não tem problema nenhum falar, estabelecendo uma relação onde nós fazíamos o nosso trabalho lá voltado estritamente para a questão bancária e começamos a ver no mercado a necessidade, os clientes que nos procuravam pedindo soluções para a tributária, e a gente fez uma parceria com vocês, somos franqueados do Grupo Estúdio, da linha E, da linha S, né? E a gente foi aí unindo forças, fomos vendo que havia sinergia e acabamos aí tendo a felicidade de nos unirmos a esse grupo, como eu disse antes no início da nossa conversa, há 20 anos no mercado, levando soluções para os empresários, mais de 8 mil clientes atendidos, e trazendo a nossa expertise, um trabalho administrativo, diga-se de passagem, a gente costuma deixar sempre muito claro isso para quem nos ouve, né, que é um trabalho diferenciado porque ele é administrativo e ele vai justamente na mão que o Grupo Estúdio entende que é a mão mais adequada para se trabalhar, sempre que a gente puder evitar o judiciário melhor, então a gente caminha para isso. E é com muita alegria que nasce a Estúdio Revisão Bancária, né, uma bandeira que chega para somar forças, que vai, com certeza, levar um trabalho muito legal e muito interessante para o empresário, no momento que a gente entende que é de suma importância ter uma estratégia no momento de crise que a gente vive. Se o empresário não tiver uma estratégia definida e ele ficar de espectador, a gente sabe que a tragédia ela pode vir. Agora, quando ele opta por dar um passo à frente, obviamente assessorado com quem entende, e a gente pode dizer que a nossa expertise é essa, nós temos tranquilidade para falar isso, a gente entende que essa soma ela vai trazer muito resultado para os clientes, vai trazer muito resultado para os franqueados, e a gente vai poder fazer um trabalho muito legal, muito interessante mesmo. A Estúdio Revisão Bancária, ela chega em boa hora, e tenho certeza, Kazan, que a gente vai poder desenvolver uma parceria junto aos clientes que já existem, junto aos clientes novos que estão chegando. A gente tem percebido aí que a procura está grande, inclusive por compra de franquias, né? O pessoal está identificando que o momento também ele é oportuno para isso, ou seja, é uma oportunidade para quem nos assiste também, né? Saber que existe hoje uma empresa que vai poder atender os anseios imediatos de quem precisa. Então, a Estúdio Revisão Bancária ela chega em boa hora, junto a um grupo que está sedimentado, pioneiro no mercado, o Kazan, 22 anos aí, né, trabalhando à frente. Quando eu comecei, eu tinha cabelo ainda. Então a gente chega em boa hora para somar forças, né, Kazan? E eu queria fazer um comentário no seguinte sentido, para quem está nos assistindo e para ti, para o Júlio, dizer que a gente, o Grupo Estúdio, sempre foi uma ferramenta de inovação. Lá nós vemos inovando desde o nascimento dele e ele está sempre aberto a boas ideias, a bons parceiros, a boas soluções que agreguem valor para o nosso cliente. Então, quando vocês se aproximaram inicialmente como franqueados e continuam sendo franqueados comerciais em Duas Bandeiras e trouxeram ainda essa ferramenta que é uma expertise de vocês,
e a gente começou a entender e entendeu que isso tem muito valor de mercado para quem está nos assistindo, que é cliente, para quem está nos assistindo, que é franqueado, e pode levar, e pode ser um serviço transformador para os nossos clientes. Eu acho fundamental que a gente possa reconhecer isso. E reconhecendo isso, e com a humildade, sabendo que nós não temos essa expertise, e que nós reconhecemos em vocês as pessoas que podem ser, sim, nossos sócios, podem ser nossos parceiros, para levarmos juntos, com a bandeira do Grupo Estúdio, essa solução integrada dentro do nosso business, dentro do nosso core de negócio e levando valor para os nossos clientes. Então a gente também está muito feliz, com um compromisso muito grande, Luciano e Júlio, de levar um trabalho que faça a diferença na vida das pessoas, que as pessoas possam nos olhar daqui a outros 22 anos e dizer para os nossos filhos que podem estar no nosso lugar aqui fazendo coisas como essa, ou outras tantas coisas inovadoras, mas olhar, olha, lá atrás, em 2020, eu tive a sorte de conhecer o serviço de vocês e isso fez com que eu tivesse a continuidade do meu negócio. Então é para a gente faz, tudo que a gente faz hoje é pensando de quem vai estar aqui no nosso lugar amanhã, que são os nossos filhos, os nossos clientes nos sucedendo. Então, estamos muito felizes também, com um compromisso muito grande nesse sentido. E a dica, pessoal, eu vou deixar o Luciano falar, surpresa para quem quiser, é um lançamento, naturalmente, da bandeira Estúdio Revisão Bancária. Ah, viu só, não errei. Como um modelo de negócio, a gente vai oferecer para os nossos clientes e para os nossos parceiros, nossos sócios atuais e novos sócios, essa nova ferramenta. Tem total sinergia com os trabalhos até hoje desenvolvidos com o Grupo Estúdio. É no mesmo modelo de negócio, quer dizer, é um modelo de negócio que trabalha no êxito, que trabalha na solução de ferramentas, que trabalha levando valor agregado para os nossos clientes. Então isso é fundamental que a gente esteja aqui nesse momento. E daí tu dá a dica para a gente encerrar, que falta um minutinho para acabar aqui pelo meu cronômetro, não sei se está certo ou não. Vamos lá. Então, qual é a dica? Qual é a promessa, então? A promessa é o seguinte, ó. Pessoal que assistiu a live até o final e procurar o Yuri, nosso diretor de expansão, vai ter uma condição especialíssima para compra da franquia Estúdio Revisão Bancária. Então, aí, quem assistiu a live até o final, procura a expansão, procura Yuri Gabriel e diz assim, ó, o Luciano e o Kazan prometeram que quem assistisse a live até o final ia ter uma condição especial para aquisição da bandeira da franquia Estúdio Revisão Bancária. Então, para todo mundo que nos assistiu, tá aí a dica. Kazan, aproveitar para agradecer a todo mundo que também estava com a gente até agora, dos comentários, dizer que a gente está à disposição aí a qualquer momento para esclarecer as dúvidas. Eu e o Júlio, aí a gente começou essa caminhada juntos e tenho certeza que a gente tem muito ainda para a gente poder contribuir. E a gente só chegou, Kazan, onde a gente chegou, porque a gente tem um staff maravilhoso. Uma turma sem comprometida dúvida conosco, né? Uma turma que está lá no dia a dia, em São Paulo. Deixa eu só fazer uma interrupção aqui, Luciano. Priscila, faz o seguinte, faz o teu comentário, bota o teu e-mail aqui na live, nos comentários, que eu vou fixar, nós temos alguns instantes ainda de live, antes dela encerrar, e eu vou fixar aqui, e o pessoal que está nos assistindo aqui pode ligar direto lá e procurar e dar e tu dá o encaminhamento. Eu tô falando ao vivo porque eu tô olhando um grupo do chat do WhatsApp aqui e a Priscila está nos assistindo. Legal. E ela já coloca aqui. E a pessoal... Opa! O cara quer fazer tudo ao vivo, né? É isso aí, mas quem sabe faz ao vivo, né, Kazan? Quem sabe faz ao vivo, eu diria aquele comentarista famoso, né? Então foi muito legal, muito bacana e fica o agradecimento a toda a turma aí, nosso staff, da turma que está na linha de frente aí, o nosso muito obrigado a todos, a gente chegou até onde chegou, graças a que tem uma turma guerreira que está com a gente, pau para toda a obra. Deixa eu ver se a Priscila colocou, ela disse aqui no chat que colocou, mas não estou localizando, Priscila. Coloca de novo para mim, por favor. Não localizei teu comentário. Coloca teu e-mail aí. No comentário do chat aqui do Insta, que eu fixo aí nos comentários. Nós temos alguns instantes, aí o pessoal te procura. De qualquer maneira, é só procurar
na equipe de expansão. E Falar a com o equipe Yuri. de expansão, falar com o Yuri ou com a Priscila, a Priscila Henrique, que foi a pessoa que o Yuri determinou aqui que fizesse o contato, vai ser a pessoa que vai dar o caminhamento direto, né? Aí, já que o Yuri... Carlos até já botou, Priscila Henrique, até botou Aí, os ó, e-mails fixar ali. comentários. Tá aqui, ó, pessoal. Então, Fixado. Priscila.silva@grupoestudio.com.br, manda o contato com ela lá. Naturalmente, é um lançamento, então, como lançamento, tem condições especiais, é o momento do investimento, é o momento que essa ferramenta pode fazer grande diferencial na vida das pessoas. Procura lá e ter certeza que a Priscila vai dar um bom atendimento, vai levar essa solução para vocês, vai negociar direitinho. E se não negociar direitinho, procura o Yuri, procura o Luciano, procura a mim, que a gente vai dar todo o suporte. Né, Priscila? Eu sei que tu vai dar todo o suporte necessário. Certo? Fechado. Luciano, Júlio, sejam muito bem-vindos, parabéns. Pessoal que nos acompanhou até agora, obrigado pela parceria, pela participação. Eu tenho certeza o Luciano volta, o Júlio volta aqui conosco em outros momentos, para a gente desdobrar toda a revisão financeira, bancária, e eu vou, a Cacuete está me traindo hoje, em etapas, em áreas, de modo que vocês consigam ter, inclusive, ferramentas para levar isso aos nossos clientes. E a gente vai usar também essa comunicação aqui para levar conhecimento comercial de como abordar, como identificar o cliente, porque de qualquer maneira, para todos, essa informação é essencial tanto para o franqueado, para o parceiro do grupo, quanto para o próprio cliente. Porque quando a gente fala de quais são as características ideais, ele se reconhece como alguém que precisa daquilo, se reconhece como alguém que precisa e tem uma solução no mercado. E depois a gente está aí também para levar essas soluções para todos eles. Certo? Certeza. Muito obrigado, então, Luciano. Obrigado, pessoal. Uma excelente tarde a todos. Até amanhã de manhã eu estou de novo aqui. Amanhã de manhã é com o Pedro. E a gente vai falar sobre... Deixa eu até vou dar a dica da live de amanhã de manhã. Amanhã de manhã é com o dia 17, Luiz Vinícius. Luiz Vinícius, a gente vai estar falando sobre soluções para lucratividade nas empresas do ano de 2020. E a gente vem falando com o Luiz Vinícius, que é o nosso head e nosso protagonista da Estúdio Fiscal, sobre soluções para as empresas enfrentar a crise com redução da carga tributária, alteração de regime de tributação. E agora vamos levar soluções contábeis fiscais para uma recuperação de lucratividade. Certo? Legal. Fechado. Obrigado, Luciano. Um abraço, pessoal. Até amanhã, 10 horas. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 19 segundos para fechar